experiência de vigília, que o acorrenta é a percepção dos sentidos e as normas de seu juízo. Não obstante, o sonho possui algo das misteriosas leis que são estimulantes e atraentes para o pressentimento humano, sendo a causa mais profunda do fato de se gostar de comparar sempre com o sonhar aquele admirável jogo de fantasia subjacente à sensibilidade artística. Basta lembrarmos alguns sonhos característicos para ver corroborada esta afirmação. Uma pessoa sonha, por exemplo, estar rechaçando um cão que investe contra ela. Uma vez desperta, ela verifica que estava inconscientemente afastando de si uma parte do cobertor que se posicionara de modo não habitual junto a seu corpo e, portanto, causara seu desconforto. O que, nesse caso, a vida onírica provoca a partir do fato sensorialmente perceptível. O que os sentidos perceberiam no estado de vigília, a vida do sono deixa, de início, repousar inteiramente no inconsciente. Contudo, esta retém algo essencial, ou seja, o fato de o homem querer afastar algo de si. Em torno disso, tece um processo metafórico. As imagens, como tais, são ecos da vida diurna desperta. A maneira como são extraídas dela possui algo de arbitrário. Cada qual tem a sensação de que o sonho, na mesma circunstância, poderia simular-lhe também outras imagens, porém a sensação de que a pessoa tende a afastar algo seria expressa simbolicamente. O sonho cria símbolos, ele é um simbolizador. Também processos interiores podem transformar-se em tais sonhos simbólicos. Uma pessoa sonha que um incêndio crepita a seu lado, ela vê as labaredas no sonho. Desperta e sente que se cobriu demais, tendo ficado com calor. A sensação de calor excessivo se expressa simbolicamente na imagem. Vivências muito dramáticas podem desenrolar-se no sonho. Alguém sonha, por exemplo, que está na beira de um precipício. Vê uma criança aproximar-se correndo. O sonho faz vivenciar todos os tormentos causados pela ideia de uma possível desatenção da criança, ocasionando sua queda no abismo. Ele a vê cair e ouve o baque surdo do corpo no fundo. Desperta e verifica que um objeto pendurado na parede do quarto se desprendeu, provocando um ruído surdo ao cair. Esse simples incidente é expresso pela vida onírica num processo que se desenrola em imagens emocionantes. Por ora não é preciso ficar refletindo sobre como, neste último exemplo, o instante do choque de um objeto pode ter se desdobrado numa série de fatos, parecendo estender-se por um certo lapso de tempo. Basta considerar como o sonho transforma em imagem o que seria oferecido pela percepção sensorial desperta. Vê-se, pois, que tão logo se interrompe a atividade dos sentidos, vigora no homem um elemento criador. Trata-se do mesmo elemento criador que também está presente no sono totalmente livre de sonhos, representando o oposto do estado anímico de vigília. Para que se introduza esse sono sem sonhos, o corpo astral precisa ter-se retirado dos corpos físico e etérico. Durante o sonho, ele está separado do corpo físico na medida em que não possui mais ligação com seus órgãos sensoriais, mantendo, porém, ainda certa ligação com o corpo etérico. O fato de os processos do corpo astral poderem ser observados pictoricamente resulta dessa sua ligação com o corpo etérico. No momento em que cessa também essa ligação, as imagens submergem nas trevas da inconsciência, advindo o sono sem sonhos. O caráter arbitrário e frequentemente absurdo das imagens oníricas deve-se ao fato de o corpo astral, por causa de sua separação dos órgãos sensoriais do corpo físico, não ser capaz de relacionar suas imagens com os corretos objetos e ocorrências do mundo exterior. Especialmente esclarecedora para esse caso é a observação de um sonho em que o eu, por assim dizer, se desagrega, quando alguém, por exemplo, sonha que é aluno e não sabe responder a uma pergunta do professor, ao passo que imediatamente depois o próprio professor a responde. Não podendo utilizar, durante o sonho, os órgãos perceptivos de seu corpo físico,
Ele não consegue relacionar ambos os processos consigo próprio, com a mesma pessoa. Portanto, também para reconhecer a si próprio como um eu permanente, o homem precisa, de início, estar equipado com órgãos perceptivos exteriores. Só tendo adquirido a faculdade de tornar-se consciente de seu eu, por outros meios que não tais órgãos perceptivos, é que o homem poderia perceber, além de seu corpo físico, também o eu perene. A consciência suprassensível deve adquirir tais faculdades, e neste livro serão abordados, mais adiante, os meios para isso. Também a morte ocorre mediante nada mais do que uma alteração na relação entre os membros do ser humano. O que a observação suprassensível fornece, nesse sentido, também pode ser visto em seus efeitos no mundo manifesto, e o juízo imparcial verá confirmadas também aqui, pela observação da vida exterior, as comunicações do conhecimento suprassensível. Todavia, neste caso a manifestação do invisível no âmbito visível é menos evidente, tendo-se maiores dificuldades para sentir todo o peso dos fatos que, nos acontecimentos da vida exterior, corroboram as comunicações dos conhecimentos suprassensíveis desse âmbito. Mais facilmente ainda do que alguns tópicos anteriores deste livro, as presentes comunicações podem ser consideradas produtos da fantasia por quem queira fechar-se ao conhecimento de como está contida no plano sensorial a clara indicação do suprassensível. Enquanto, na transição para o sono, o corpo astral se desvencilha apenas de sua ligação com os corpos etérico e físico, que no entanto permanecem ligados. Com o advento da morte estes últimos se separam. O corpo físico fica abandonado às suas próprias forças, devendo, por isso, entrar em decomposição na qualidade de cadáver. Para o corpo etérico, porém, a morte traz uma situação em que ele nunca estivera durante o tempo desde o nascimento, exceto em certas circunstâncias excepcionais, das quais ainda falaremos. É que agora ele se acha unido ao corpo astral sem a presença do corpo físico, pois não é imediatamente após a morte que o corpo etérico e o corpo astral se separam. Eles continuam, por algum tempo, ligados por uma força cuja existência é facilmente compreensível, já que sem ela o corpo etérico não poderia separar-se do corpo físico. Sua estreita ligação com este último é demonstrada pelo sono, durante o qual o corpo astral não é capaz de desligar esses dois membros do ser humano. Essa força entra em atividade no momento da morte. Ela desprende o corpo etérico do corpo físico, de modo que o primeiro fica agora unido ao corpo astral. A observação suprassensível mostra que essa união após a morte é variável entre as diversas pessoas. A duração limita-se a alguns dias. Sobre esse tempo, por ora cabe aqui falar apenas a título de informação. Mais tarde o corpo astral se desliga também de seu corpo etérico, prosseguindo o caminho sem ele. Durante a união dos dois corpos, o homem se encontra num estado mediante o qual pode perceber as vivências de seu corpo astral. Enquanto o corpo físico está presente, com a separação do corpo astral deve iniciar-se imediatamente, de fora, a tarefa de reanimar os órgãos desgastados. Com o desligamento do corpo físico, cessa esse trabalho. No entanto, a força utilizada nessa tarefa enquanto o homem dormia continua a existir depois da morte, podendo agora aplicar-se a outros fins. Ela passa a ser utilizada para tornar perceptíveis os processos peculiares do corpo astral. Uma observação limitada aos aspectos exteriores da vida poderia, em todo caso, dizer que todas essas afirmações são esclarecedoras para os dotados da visão suprassensível, e que para outras pessoas não existe qualquer possibilidade de aproximar-se de sua verdade. Porém não se trata disso. O que o conhecimento suprassensível observa, mesmo nesse domínio distanciado da visão comum, depois de encontrado pode ser compreendido pelo discernimento comum. Só que esse discernimento precisa considerar devidamente as correlações da vida subjacentes ao plano manifesto.
elaborar representações mentais, sentir e querer guardam entre si, bem como com as vivências do homem no mundo exterior, uma relação tal que permanecem incompreensíveis quando o modo de sua atividade manifesta não é considerado expressão de outra, não manifesta. Essa atividade manifesta só se elucida para o discernimento quando, em seu decorrer na vida humana física, é considerada como resultado daquilo que o conhecimento suprassensível constata no plano não físico. Diante dessa atividade sem o conhecimento suprassensível, a pessoa se sente como sem luz numa sala escura. Assim como os objetos físicos do ambiente só podem ser vistos na luz, aquilo que se desenrola por meio da vida anímica humana só pode ser elucidado pelo conhecimento suprassensível. Durante a ligação do homem com seu corpo físico, o mundo exterior entra na consciência sob forma de imagens. Após a separação desse corpo, torna-se perceptível que o corpo astral vivencia quando não está ligado ao mundo exterior por qualquer órgão físico. De início ele não tem vivências novas. A ligação com o corpo etérico o impede de vivenciar algo novo. O que, no entanto, ele possui é a recordação da vida passada. O corpo etérico, ainda presente, faz essa vida passada parecer um quadro abrangente e cheio de vida. Esta é a primeira vivência do homem após a morte. Ele percebe sua vida decorrida entre o nascimento e a morte como uma sequência de imagens desenrolada à sua frente. Durante essa vida, a recordação só existe no estado de vigília, quando o homem está ligado a seu corpo físico. Ela só existe na medida em que esse corpo permite. Para a alma, nada se perde daquilo que a impressiona na vida. Se o corpo físico fosse um instrumento perfeito para tal, em cada instante da vida deveria ser possível fazer aparecer magicamente, diante da alma, todo o passado dessa vida. Com a morte, esse impedimento cessa. Enquanto o corpo etérico permanece conservado para o homem, existe uma certa perfeição recordativa. Esta, no entanto, desaparece gradualmente à medida que o corpo etérico perde a forma que possuía durante sua permanência no corpo físico, ao qual se assemelhava. Aliás, esse é também o motivo por que depois de algum tempo o corpo astral se separa do corpo etérico, ao qual só pode permanecer unido enquanto este mantém a forma correspondente ao corpo físico. Durante a vida entre o nascimento e a morte, uma separação do corpo etérico só ocorre excepcionalmente e por breve tempo. Quando, por exemplo, o homem pressiona fortemente um de seus membros, uma parte do corpo etérico pode separar-se do corpo físico. Nesse caso, costuma-se dizer que o membro em questão está dormente. A sensação típica que se tem deve-se à separação do corpo etérico. Naturalmente, uma mentalidade materialista pode, também neste caso, negar a manifestação do invisível no visível e dizer que tudo resulta apenas do distúrbio físico provocado pela pressão. A observação suprassensorial pode ver, em tal caso, como a parte correspondente do corpo etérico se retira do físico. Também quando a pessoa leva um grande susto ou algo semelhante, pode ocorrer em grande parte do corpo, por um lapso de tempo muito curto, tal separação do corpo etérico. É esse o caso quando subitamente o homem se vê, por algum motivo, perto da morte, por exemplo, num afogamento ou quando, numa excursão de alpinismo, está na iminência de uma queda. O relato das pessoas que passaram por tais situações aproxima-se de fato da verdade, podendo ser constatado pela observação suprassensível. Elas dizem que nessas ocasiões toda a sua vida apareceu diante de sua alma como num grande panorama recordativo. Dos muitos exemplos que poderiam ser citados, mencionaremos apenas um, procedente de um homem para cuja mentalidade tudo o que é dito aqui a respeito de tais assuntos deve parecer mera fantasia. Realmente, para quem dá alguns passos na observação suprassensível, é sempre de grande utilidade conhecer os depoimentos dos que consideram esta ciência uma fantasia.
A tais depoimentos não se pode tão facilmente atribuir parcialidade do observador. Que os estudiosos da ciência oculta possam aprender o quanto possível daqueles que consideram seus anseios absurdos, sem precisar desconcertar-se pelo fato de não haver reciprocidade a esse respeito. Na verdade, para a observação suprassensível tais fatos não são necessários para comprovar a autenticidade de seus resultados. Com estas indicações ela não quer provar, e sim ilustrar. O excelente antropólogo criminalista Moritz Benedict, importante pesquisador em muitos outros domínios da ciência, relata em suas memórias sua experiência pessoal em que certa vez, na iminência de afogamento durante um banho de rio, viu diante de si, na memória, toda a sua vida num único quadro. Se outras pessoas descrevem de modo de ver suas imagens vivenciadas em ocasiões semelhantes, chegando a parecer que as mesmas tenham pouca relação com acontecimentos passados, isso não contradiz o que foi exposto, pois as imagens que surgem na situação totalmente incomum da separação do corpo físico não são, à primeira vista, compreensíveis em sua relação com a vida. No entanto, uma observação correta sempre reconhecerá essa relação. Nada impede tampouco, por exemplo, que alguém tenha estado prestes a se afogar e não tenha tido a citada experiência. Cabe considerar que isso só pode ocorrer quando o corpo etérico realmente está separado do corpo físico mas continua unido ao corpo astral. Se, por causa do susto, ocorre uma separação entre o corpo etérico e o corpo astral, a experiência fica excluída, porque então existe a inconsciência total, como no sono sem sonhos. No primeiro período após a morte, o passado aparece condensado num quadro recordativo. Após a separação do corpo etérico, o corpo astral fica sozinho em sua peregrinação posterior. Não é difícil compreender que no corpo astral continua existindo tudo que ele adquiriu por atividade própria durante sua permanência no corpo físico. Will elaborou até certo grau a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. Até o ponto em que estão desenvolvidos, estes não recebem sua existência dos órgãos presentes nos corpos, e sim do eu. Esse eu é justamente aquele ser que não precisa de órgãos exteriores para sua percepção, nem tampouco para manter a posse daquilo que ele uniu a si próprio. Alguém poderia objetar, porque no sono não existe qualquer percepção desses membros desenvolvidos, personalidade espiritual, espírito vital e homem-espírito. Ela não existe porque entre o nascimento e a morte o eu está atado ao corpo físico. Embora durante o sono ele esteja, juntamente com o corpo astral, fora do corpo físico, mesmo assim permanece estreitamente unido a este, pois a atividade de seu corpo astral está dirigida a esse corpo físico. É por isso que o eu tem suas percepções limitadas ao mundo sensível exterior, não podendo receber as manifestações do mundo espiritual em sua forma imediata. Só por meio da morte essa manifestação se aproxima do eu, que então está livre de sua ligação com os corpos físico e etérico. Para a alma pode resplandecer um outro mundo no momento em que ela é arrebatada do mundo físico, que na vida correnta a si próprio atividade anímica. Ora, existem razões pelas quais tampouco nesse momento cessa, para o homem, toda a ligação com o mundo exterior sensível. Na verdade, continuam existindo certos apetites que conservam essa ligação. Trata-se de apetites que o homem cria justamente pelo fato de estar consciente de seu eu como quarto membro de sua entidade. Também os apetites e desejos que brotam dos três corpos inferiores só podem atuar no âmbito do mundo exterior, cessando quando esses corpos são abandonados. A fome é provocada pelo corpo exterior, ela desaparece assim que esse corpo exterior não está mais ligado ao eu. Se o eu não tivesse mais apetites além daqueles oriundos de sua própria entidade espiritual, poderia obter, do mundo espiritual no qual foi inserido, plena satisfação com o advento da morte. Porém a vida lhe deu outras cobiças.
Ela acendeu nele a ânsia por prazeres que só podem ser satisfeitos por órgãos físicos, embora eles mesmos não decorram da própria essência desses órgãos. Não são apenas os três corpos que procuram a satisfação de seus apetites no mundo físico. O próprio eu encontra nesse mundo prazeres para os quais não existe, no mundo espiritual, qualquer objeto de satisfação. Existem dois tipos de desejos para o eu na vida: os procedentes dos corpos, devendo, portanto, ser satisfeitos dentro deles, mas cessando com sua decomposição, e os que nascem da essência espiritual do eu. Enquanto o eu está presente nos corpos, também estes são satisfeitos por meio dos órgãos corporais, pois nas manifestações dos órgãos do corpo atua o elemento espiritual oculto, e em tudo que os sentidos percebem eles acolhem, igualmente, um elemento espiritual. Esse elemento espiritual permanece, embora de outra forma, presente também após a morte. Tudo que o eu busca de espiritual dentro do mundo sensível, ele também o possui quando os sentidos não mais estão presentes. Se a esses dois tipos de desejos não se acrescentasse mais um terceiro, a morte significaria apenas uma transição, dos desejos passíveis de satisfação pelos sentidos, para aqueles que encontram sua satisfação na manifestação do mundo espiritual. Essa terceira espécie de desejos são aqueles que o eu engendra durante sua existência no mundo sensorial, pois ele encontra sua satisfação neles mesmo quando aí não se manifesta o espiritual. Os prazeres mais inferiores podem ser manifestações do espírito. A satisfação que a ingestão de alimento proporciona a um ser faminto é uma manifestação do espírito, pois pela alimentação realiza-se algo sem o qual, em certo sentido, o espírito não poderia encontrar a seu desenvolvimento. Porém o eu pode ultrapassar o prazer necessariamente oferecido por esse fato. Ele pode carregar a cobiça por um alimento saboroso, mesmo independentemente do benefício prestado ao espírito pela alimentação. O mesmo acontece com outros objetos do mundo sensorial. Assim, são produzidas cobiças que nunca teriam aparecido no mundo sensorial se a este não houvesse sido incorporado o eu humano. Mas tampouco é da natureza espiritual do eu que derivam tais cobiças. O eu deve ter prazeres sensuais enquanto vive no corpo, embora seja de natureza espiritual, pois é no sensível que se manifesta o espírito, e nada mais agrada ao eu como o espírito quando, no mundo sensível, ele se entrega a algo iluminado pela luz espiritual. E ele continuará a desfrutar dessa luz mesmo quando a percepção sensorial já não for o meio pelo qual penetram as irradiações do espírito. Contudo, no mundo espiritual não existe qualquer satisfação para aqueles desejos que não sejam, também no plano físico, objeto do espírito. Com o advento da morte, cessa para esses desejos qualquer possibilidade de satisfação. O prazer relativo a uma comida saborosa só pode ser proporcionado pelos órgãos físicos utilizados em sua ingestão, língua, palato, etc. Esses o homem não possui mais após o abandono do corpo físico. Se, no entanto, o eu ainda sente necessidade de tal prazer, essa necessidade deve permanecer insatisfeita. Na medida em que corresponde ao espírito, tal gozo só persiste enquanto os órgãos físicos estão presentes. Na medida, porém, em que o eu tenha produzido sem, com isso, servir ao espírito, esse gozo subsistirá para além da morte como desejo ansioso de satisfação. Do que ocorre então com o homem só se pode uma ideia ao imaginar alguém sofrendo uma ardente sede numa região totalmente desprovida de água. É isso que acontece ao eu quando, depois da morte, ele conserva desejos insaciados de prazeres do mundo exterior, não possuindo os órgãos necessários para satisfazê-los. Naturalmente essa sede ardente, citada como analogia para a situação do eu após a morte, deve ser imaginada com uma intensificação desmedida, e além disso abrangendo todas as cobiças, ainda existentes, para as quais não haja qualquer possibilidade de satisfação.
O próximo estado do eu consiste em libertar-se desse vínculo com o mundo exterior. Nesse sentido, o eu deve realizar em si mesmo uma purificação e uma libertação. Dele devem ser eliminados todos os desejos engendrados por ele próprio dentro do corpo e que não tenham qualquer direito de cidadania no mundo espiritual. Tal como um objeto é apoderado e consumido pelo fogo, assim o descrito mundo dos apetites é dissolvido e destruído depois da morte. Com isso se abre uma perspectiva daquele mundo que o conhecimento suprassensível pode designar como fogo devorador do espírito. É consumido por esse fogo todo apetite de natureza sensual, desde que esse elemento sensual não seja uma manifestação do espírito. Tais imagens que o conhecimento suprassensível deve fornecer desses processos poderiam parecer desoladoras e espantosas. Pode parecer assustador que, após a morte, uma esperança cuja realização requer órgãos físicos se transforme em desespero, que um desejo, realizável apenas no mundo físico, deva converter-se em privação ardente. Só se pode ter tal opinião quando não se pondera que todos os desejos e cobiças consumidos após a morte pelo fogo devorador não representam, num sentido superior, forças benéficas, mas destruidoras na vida. Por meio de tais forças o eu se liga ao mundo sensorial com um laço mais firme do que o necessário para assimilar desse mundo tudo o que lhe seja útil. Esse mundo sensorial é uma revelação do espiritual oculto atrás dele. O eu nunca poderia desfrutar do espírito, em sua forma manifesta apenas por meio dos sentidos físicos, caso recusasse servir-se desses sentidos para fruir do espírito no âmbito físico. Contudo, o eu se afasta da autêntica realidade espiritual no mundo na medida em que usufrui do mundo sensorial sem que o espírito se manifeste nisso. Se o prazer sensorial como expressal do espírito significa elevação, desenvolvimento do eu, aquele que não é tal expressão acarreta seu empobrecimento e desolação. Quando um apetite dessa espécie encontra satisfação no mundo sensível, seu efeito desolador sobre o eu continua, por isso, a existir, só que antes da morte esse efeito perturbador não é perceptível ao eu. Por isso, a satisfação de tais desejos pode engendrar na vida novos desejos semelhantes, e o ser humano nem percebe que se envolve por si mesmo num fogo devorador. Só após a morte se torna visível o que o envolve já em vida e, por meio dessa visibilidade, manifesta-se ao mesmo tempo em seus efeitos salutares e benfazejos. Quem ama alguém não se sente atraído apenas por seus atributos que sensibilizam os órgãos físicos. Deles só se pode dizer que com a morte são subtraídos à percepção. No entanto, justamente se torna visível, na pessoa amada, aquilo para cuja percepção os órgãos físicos eram apenas o meio. Aliás, a única coisa que impede essa plena visibilidade é a presença daqueles apetites que só podem ser satisfeitos pelos órgãos físicos. Se esses apetites não fossem extirpados, a consciente percepção do ser amado após a morte não poderia ocorrer. Deste ponto de vista, a ideia do aspecto terrível e desolador que os acontecimentos após a morte podem ter para o homem transforma-se, como o conhecimento suprassensível deve mostrar, em algo profundamente gratificante e consolador. As vivências imediatamente posteriores à morte diferem fundamentalmente, em mais um aspecto, daquelas experimentadas durante a vida. No decorrer da purificação o homem vive, por assim dizer, em retrocesso. Ele repassa tudo o que experimentou na vida desde o nascimento. Principia dos acontecimentos imediatamente precedentes à morte, vivenciando tudo uma vez mais até a infância, em sentido inverso. Então surge diante de seus olhos tudo o que, de espiritual, não foi engendrado pela natureza espiritual do eu durante a vida. Só que agora ele experimenta também isto em sequência invertida. Por exemplo, um homem morto aos 60 anos e que aos 40, no impulso de ira, causou a alguém uma dor corporal ou psíquica, vivenciará esse fato novamente quando,
em sua caminhada de retrocesso após a morte, tiver alcançado seus 40 anos. Só que então ele não vivenciará a satisfação que sentiu em vida pela agressão dirigida a outro, em sim a dor que lhe causou. Pelo que foi dito acima, fica logo evidente que após a morte só pode ser percebido como penoso, em tal processo, algo decorrente de uma cobiça do eu, oriundo exclusivamente do mundo físico exterior. Na verdade o eu não prejudica apenas o outro pela satisfação de tal cobiça, mas a si próprio, só que durante a vida esse prejuízo lhe permanece invisível. Depois da morte, porém, todo esse mundo pernicioso das cobiças torna-se visível ao eu, e então o eu se sente atraído por todo ser e todo objeto que lhe acendeu tal cobiça, para que esta seja consumida pelo fogo devorador da mesma forma como surgiu. Só quando, em sua caminhada retrocessiva, o ser humano atinge o momento de seu nascimento, é que as cobiças terão atravessado todas o fogo purificador, nada impedindo então o homem de entregar-se inteiramente ao mundo espiritual. Ele ascende a um novo nível de existência. Assim como na morte ele se desprendeu de seu corpo físico e logo em seguida do etérico, agora se desintegra aquela parte do corpo astral que só pode existir na consciência do mundo físico exterior. Para o conhecimento suprassensível existem, com isso, 3 cadáveres: o físico, o etérico e o astral. O momento em que este último é despojado pelo homem se caracteriza pelo fato de o tempo da purificação corresponder mais ou menos 1/3 do tempo decorrido entre o nascimento e a morte. Só mais tarde, quando considerarmos o decurso da vida humana com base na ciência oculta, é que poderá ficar nítida a causa disso. Para observação suprassensível, no ambiente humano existem sempre cadáveres astrais, despojados por seres humanos que passam do estado de purificação para uma existência superior. E isso ocorre da mesma forma como, para a percepção física, surgem cadáveres nos lugares habitados por homens. Depois da purificação, inicia-se para o eu um estado de consciência inteiramente novo. Enquanto antes da morte as percepções exteriores tinham de afluir para ele, de modo que a luz da consciência pudesse incidir sobre as mesmas, agora é como se de seu interior brotasse um mundo que atinge a consciência. Também entre o nascimento e a morte o eu vivia nesse mundo. Só que este se revestia das manifestações aos sentidos, e somente quando o eu, prescindindo de qualquer percepção sensorial, percebe a si próprio em seu mais sagrado íntimo, é que se revela em sua aparência imediata algo que normalmente só aparece sob o véu do sensorial. Assim como a percepção do eu antes da morte se produz no íntimo, também é a partir do íntimo que o mundo espiritual se manifesta, em sua plenitude, após a morte e a purificação. Na verdade, essa manifestação já se realiza logo após o abandono do corpo etérico, porém diante dela se coloca, qual uma nuvem obscurante, o mundo das cobiças ainda orientado para o mundo exterior. E como se a um mundo bem-aventurado de vivências espirituais se misturassem as sombras negras e demoníacas oriundas das cobiças que se consomem no fogo. Aliás, agora essas cobiças não são meramente sombras, mas entidades reais. Isso se evidencia assim que os órgãos físicos estão afastados do eu e este pode, por isso mesmo, perceber o que é de natureza espiritual. É como deformações e caricaturas daquilo que o homem conheceu antes, pela percepção sensorial, que essas entidades aparecem. A observação suprassensível tem a dizer, sobre esse mundo do fogo purificador, que ele é habitado por seres cujo aspecto pode ser horrendo e doloroso para a visão espiritual, cujo prazer parece ser a destruição e cuja paixão visa um mal frente ao qual o mal do mundo sensível é insignificante. O que, das referidas cobiças, o homem leva consigo a esse mundo parece a tais entidades um alimento, por cujo intermédio seus poderes sempre recebem novo reforço e vigor. O quadro assim esboçado, de um mundo imperceptível aos sentidos,
poderá parecer menos inacreditável ao homem se este alguma vez observar, sem preconceitos, uma parte do reino animal, o que é, para o olhar espiritual, um lobo cruel vagando a esmo. O que se revela na percepção que os sentidos têm dele. Nada mais senão uma alma que vive em apetites e age por meio destes. Pode-se chamar a figura exterior do lobo de encarnação desses apetites. E se o homem não tivesse órgão algum para perceber essa figura, mesmo assim deveria reconhecer a existência do ser em questão se os apetites deste se manifestassem visivelmente em seus efeitos, ou seja, se uma força invisível aos olhos andasse rondando e, por seu intermédio, pudesse acontecer o mesmo que acontece por intermédio do lobo visível. Ora, os seres do fogo purificador não existem para a consciência sensorial, mas somente para a suprassensorial. Todavia, seus efeitos são evidentes. Eles consistem na destruição do eu quando este lhes dá alimento. Esses efeitos ficam claramente visíveis quando o prazer justificado se intensifica em descomedimento e licenciosidade, pois o que é perceptível aos sentidos só excitaria também o eu na medida em que o prazer se fundamentasse na natureza do eu. O animal só é impelido ao apetite por aquilo que, no mundo exterior, seus três corpos reclamam. O homem tem prazeres mais elevados, pois a seus três membros corporais se acrescenta um quarto membro, o eu. Porém, quando o eu cobiça um prazer que serve ao seu ser não para a conservação e o desenvolvimento, mas para a destruição, tal cobiça não pode ser efeito nem da atuação de seus três corpos nem de sua própria natureza, mas apenas daquelas entidades que, quanto à sua verdadeira forma, permanecem ocultas aos sentidos mas podem, justamente, aproximar-se da natureza superior do eu e despertar-lhe apetites não relacionados como o mundo sensório, embora satisfazíveis apenas por meio deste. Existem, de fato, seres que têm por alimento paixões e cobiças piores do que todos os apetites animais, pois não se realizam no mundo sensível, e sim se apoderam do espírito e atraem-no para o campo inferior dos sentidos. As figuras dessas entidades são, portanto, mais feias e horrendas do que as figuras dos animais mais ferozes, nos quais apenas se incorporam instintos fundamentados no sensorial, e as forças destruidoras desses seres ultrapassam em medida incomensurável toda a fúria devastadora que existe no mundo animal sensorialmente perceptível. É dessa forma que o conhecimento suprassensível deve ampliar a visão do homem para um mundo de seres que, em certo sentido, acha-se em nível inferior ao mundo visível dos animais destruidores. Tendo atravessado este mundo após a morte, o homem encontra-se diante de um mundo pleno de espiritualidade, o qual produz nele apenas ânsias que encontram satisfação no âmbito espiritual. Mas também é que o homem distingue entre o que pertence ao seu eu e aquilo que forma o ambiente desse eu, pode-se dizer, também, seu mundo espiritual exterior. Contudo, o que ele percebe desse ambiente lhe aflui da mesma maneira como, durante sua permanência num corpo físico, lhe aflui a percepção de seu próprio eu. Enquanto, pois, na vida entre o nascimento e a morte o mundo ambiente do homem lhe fala por intermédio dos órgãos de seu corpo. Após o abandono de todos os corpos a voz do novo ambiente penetra diretamente no mais íntimo santuário do eu. Todo o meio ambiente do homem está agora repleto de entidades da mesma espécie de seu eu, pois só um eu tem acesso a outro. Assim como minerais, vegetais e animais circundam o homem no mundo sensorial, compondo esse mundo, depois da morte o homem se acha envolto por um mundo composto por seres de natureza espiritual. Contudo o homem leva consigo, para esse mundo, algo que não é seu ambiente, trata-se daquilo que o eu vivenciou no mundo sensível. De início, imediatamente depois da morte, enquanto o corpo etérico ainda está ligado ao eu, a totalidade dessas vivências se apresenta como um abrangente panorama recordativo. O próprio corpo etérico é então despojado, mas algo desse panorama permanece como propriedade imperecível do eu. É como se fosse produzido um extrato,
uma síntese de todas as vivências e experiências ensejadas ao homem entre o nascimento e a morte, e é esse algo restante que é tomado. Trata-se do produto espiritual da vida, de seu fruto. Esse produto é de natureza espiritual, ele contém tudo o que de espiritual se manifesta por meio dos sentidos, mas não teria podido existir sem a vida no mundo sensorial. Esse fruto espiritual do mundo sensório é vivenciado pelo eu, após a morte, como aquilo que agora é seu mundo interior próprio e com o qual ele penetra no mundo constituído de seres que se manifestam da mesma forma como somente o próprio eu pode manifestar-se no mais profundo íntimo. Tal como uma semente vegetal, que é um extrato da planta inteira, só germina quando plantada no outro mundo, ou seja, na terra traço. Aquilo que o eu traz consigo do mundo sensorial desabrocha agora como um germe sobre o qual atua todo o ambiente espiritual que o acolhe. A ciência do suprassensível só pode, na verdade, fornecer imagens se quiser descrever o que ocorre nesse reino dos espíritos, porém essas imagens podem apresentar-se como uma autêntica realidade para a consciência suprassensível quando esta investiga os fatos correspondentes, invisíveis aos olhos físicos. O que aí se pretende descrever pode ser ilustrado mediante analogias como o mundo dos sentidos, pois embora sua natureza seja inteiramente espiritual, em certo aspecto essa realidade tem semelhança com o mundo sensorial. Tal como, por exemplo, neste último uma cor se manifesta quando determinado objeto atua sobre o olho, do mesmo modo, no reino dos espíritos, uma vivência se apresenta diante do eu como algo cromático quando um ser exerce uma ação sobre ela. Só que essa vivência se realiza de um modo apenas igualável à percepção do eu no íntimo, propiciada na vida entre o nascimento e a morte. Não é como se a luz atingisse o homem do exterior, mas como se outro ser atuasse diretamente sobre o eu e o induzisse a representar essa atuação como uma imagem colorida. Dessa maneira, todos os seres do âmbito espiritual do eu encontram sua expressão num mundo colorido e radiante. Por causa de sua origem diferente, essas experiências cromáticas no mundo espiritual têm, obviamente, caráter diverso em relação às cores sensíveis. Também de outras impressões que o homem recebe do mundo sensorial deve-se dizer algo semelhante. A maior semelhança com as impressões do mundo sensível são os sons do mundo espiritual. E quanto mais o homem se familiariza com esse mundo, tanto mais este se torna para ele uma vida movimentada, comparável aos sons e suas harmonias na realidade física. Só que ele não sente os sons como algo que chega de fora para um órgão, mas como uma potência que se derrama no universo por intermédio de seu eu. Ele sente o som tal como, no mundo sensível, sentia sua própria fala ou canto, só que, no mundo espiritual, sabe que esses sons emanados dele são ao mesmo tempo revelações de outras entidades que se derramam no universo por seu intermédio. Uma revelação ainda mais elevada ocorre no reino dos espíritos quando o som se converte em verbo espiritual. Então não apenas flui através do eu a vida móvel de outro ser espiritual, mas esse mesmo ser comunica a seu íntimo a esse eu. Sem as barreiras que toda convivência acarreta no mundo sensorial, quando o eu é impregnado pelo verbo espiritual, dois seres vivem interpenetrados. E é realmente dessa natureza a convivência do eu com outros seres espirituais após a morte. Diante da consciência suprassensível surgem três regiões do mundo espiritual comparáveis a três partes do mundo físico sensório. A primeira região é, por assim dizer, a terra firme do mundo espiritual, a segunda é a região dos mares e rios, e a terceira é a atmosfera. Aquilo que na terra possui formas físicas, podendo ser percebido por órgãos físicos, é percebido na primeira região do reino dos espíritos segundo sua natureza espiritual. De um cristal, por exemplo, pode-se perceber aí a força que modela sua forma. Contudo, o que então se revela parece como o oposto do que se apresenta no mundo sensorial. O espaço que neste último é preenchido pela massa rochosa manifesta-se,
Ao olhar espiritual, como uma espécie de cavidade, porém em redor dessa cavidade é vista a força que modela a forma da pedra. Uma cor que a pedra tenha no mundo físico aparece, no mundo espiritual, como a vivência da cor complementar. Portanto, uma pedra vermelha vista do mundo espiritual é vista como esverdeada, uma pedra verde como avermelhada, etc. Também as demais propriedades se manifestam em seus opostos. Assim como as rochas, massas de terra, etc. constituem a terra firme, a região continental. No mundo sensível, as mencionadas formações constituem a terra firme do mundo espiritual. Tudo o que é vida no mundo sensível constitui a região marítima no plano espiritual. Ao olhar sensorial, a vida se manifesta em seus efeitos nas plantas, nos animais e nos homens. Ao olhar espiritual, a vida é um ser fluido que impregna no reino dos espíritos como mares e rios. Melhor ainda é a analogia com a circulação do sangue no corpo, pois enquanto no mundo sensível os mares e rios se apresentam distribuídos de modo irregular, na distribuição da vida fluida no mundo espiritual reina certa regularidade, tal qual na circulação do sangue no corpo. Mesmo essa vida fluida é percebida simultaneamente como um ressoar espiritual. A terceira região do plano espiritual é sua atmosfera. O que se manifesta no mundo sensível como sensação existe, na região espiritual, impregnando tudo do mesmo modo como o ar na terra. Um mar de sensação fluente, eis o que se deve imaginar nesse âmbito. Sofrimento e dor, alegria e deleite fluem, nessa região, como vento e tempestade na atmosfera do mundo sensorial. Imagine-se uma batalha travada na terra, pois bem, aí não se entrechocam simplesmente figuras humanas, visíveis aos olhos físicos. Sentimentos se chocam contra sentimentos, paixões contra paixões, sofrimentos preenchem o campo de batalha tanto quanto formas humanas. Tudo que aí vive de paixão, dor, alegria da vitória, não existe apenas enquanto se manifestem efeitos fisicamente perceptíveis. Vem a consciência do sentido espiritual como processo da atmosfera no mundo espiritual. Tal acontecimento corresponde, no domínio espiritual, a uma tormenta no mundo físico, e a percepção desses acontecimentos é comparável à audição das palavras no mundo físico. Por isso se diz o seguinte: assim como o ar envolve e permeia os seres terrestres, os verbos espirituais flutuantes o fazem com os seres e acontecimentos do plano espiritual. E ainda outras percepções são possíveis neste mundo espiritual. Aqui existe também algo comparável ao calor e à luz do plano físico. Aquilo que, como calor, impregna tudo no reino dos espíritos, é o próprio mundo dos pensamentos. Só que então os pensamentos devem ser imaginados como seres vivos e autônomos. O que o homem concebe no mundo manifesto como pensamento é como uma sombra do que existe como entidade pensamental no reino dos espíritos. Imaginemos o pensamento, tal como existe no homem, tendo sido destacado dele e, como entidade ativa, dotado de vida interior própria. Então teremos uma pálida ilustração do que preenche a quarta região do plano espiritual. O que o homem percebe como pensamento em seu mundo físico, entre o nascimento e a morte, é apenas a revelação do mundo dos pensamentos, do modo como este pode afigurar-se por intermédio dos órgãos corporais. Porém tudo que o homem cogita em seus pensamentos, promovendo um enriquecimento no mundo físico, tem sua origem naquela região. Entre tais pensamentos não basta contar apenas as ideias dos grandes inventores, das pessoas geniais. Pode-se ver como a qualquer pessoa ocorrem ideias que ela não simplesmente deve ao mundo exterior, mas por meio das quais ela modifica esse mundo exterior. Os sentimentos e paixões, na medida em que são ocasionados pelo mundo exterior, devem ser localizadas na terceira região do reino dos espíritos. Tudo, porém, que possa viver na alma humana tornando o homem um ser criador, que atua sobre seu ambiente transformando-o e fecundando-o, manifesta sua forma primordial e essencial no quarto domínio do mundo espiritual.
O que existe na quinta região é comparável à luz física. Em sua forma primordial, é sabedoria manifesta. Seres que vertem sabedoria ao seu redor, tal qual o sol derrama a luz para os seres físicos, pertencem a essa região. O que é irradiado dessa sabedoria se revela em seu verdadeiro sentido e significado, para o mundo espiritual, do mesmo modo como um ser físico mostra sua cor quando iluminado pela luz. Existem ainda regiões mais elevadas do reino dos espíritos. Elas serão descritas num trecho posterior deste livro. É nesse mundo que, depois da morte, o eu é imerso com o resultado que traz consigo da vida física. Esse resultado ainda está unido à parte do corpo astral não despojada no final da purificação. Aliás, só é despojada aquela parte que, depois da morte, nutre afinidade com as cobiças e desejos da vida física. A imersão do eu no mundo espiritual, juntamente com suas aquisições do mundo sensível, pode ser comparada ao plantio de uma semente em terra fértil. Assim como essa semente extrai as substâncias e forças de seu meio ambiente para transformar-se numa nova planta, o desenvolvimento e o crescimento são a essência do eu imerso no mundo espiritual. Naquilo que um órgão percebe se oculta também a força pela qual esse próprio órgão é formado. O olho percebe a luz, mas sem a luz não existiria olho algum. Seres que vivem na escuridão não desenvolvem qualquer órgão visual. Assim sendo, o homem físico inteiro é criado e plasmado a partir das forças ocultas inerentes ao que é percebido pelos membros do corpo. O corpo físico é construído pelas forças do mundo físico. O corpo etérico pelas do mundo vital e o corpo astral é modelado a partir do mundo astral. Ora, quando eu é colocado no reino dos espíritos, vem ao seu encontro justamente aquelas forças que permanecem ocultas à percepção física. O que se torna visível na primeira região do reino dos espíritos são as entidades espirituais que sempre circundam o homem e que também construíram seu corpo físico. Após a morte, ele se encontra justamente em meio a essas mesmas forças plasmadoras, que agora lhe mostram sua própria forma, antes oculta. Do mesmo modo, na segunda região ele se encontra em meio às forças das quais se originam seu corpo etérico. Na terceira região fluem para ele os poderes dos quais se desmembrou seu corpo astral. Também as regiões mais elevadas do reino dos espíritos lhe fazem fluir o elemento do qual ele foi construído na vida entre o nascimento e a morte. Essas entidades do mundo espiritual cooperam agora com o fruto trazido pelo homem da vida passada, o qual agora se torna germe. E é graças a essa cooperação que, de início, o homem é reconstruído como ser espiritual. Durante o sono, os corpos físico e etérico continuam existindo. É verdade que o corpo astral e eu estão fora de ambos, mas continuam ligados a eles. O que recebem de influências do mundo espiritual nesse estado serve apenas para regenerar as forças esgotadas durante a vigília. Uma vez abandonados os corpos físico e etérico e, após o período de purificação, também as partes do corpo astral ainda ligadas ao mundo físico por suas cobiças, tudo o que aflui do mundo espiritual para o eu não será apenas para aperfeiçoar, mas também para conferir nova forma. E após certo tempo, do qual falaremos numa parte ulterior deste livro, agrega a seu eu um corpo astral capaz de viver novamente num corpo etérico e num corpo físico, conforme o homem os possui entre o nascimento e a morte. O homem pode atravessar novamente um nascimento e reaparecer numa existência terrena renovada, que agora agregou o fruto da vida anterior. Até a nova formação de um corpo astral, o homem é a testemunha de sua própria reconstrução. Pelo fato de os poderes do reino dos espíritos não se revelarem por intermédio de órgãos exteriores, e sim a partir do íntimo como o próprio eu na autoconsciência. Ele pode perceber essa revelação enquanto seu sentido não se dirige a um mundo perceptivo exterior. A partir do momento em que o corpo astral é novamente formado, esse sentido se dirige, no entanto, para fora.
O corpo astral exige novamente um corpo etérico e um corpo físico exteriores, e com isso se afasta das revelações do íntimo. Por conseguinte, existe agora um estado intermediário em que o homem submerge na inconsciência. A consciência só poderá emergir novamente no mundo físico quando estiverem formados os órgãos necessários à percepção física. Nesse período, em que cessa a consciência iluminada pela percepção interior, um novo corpo etérico começa a agregar-se ao corpo astral, e o homem pode novamente inserir-se num corpo físico. De ambas as agregações só poderia participar, com consciência, um eu que houvesse produzido por si mesmo as forças criadoras ocultas nos corpos etérico e físico, o espírito vital e o mesmo espírito. Enquanto o homem não atingiu esse ponto, entidades mais adiantadas do que ele próprio na evolução devem dirigir essa integração. O corpo astral é conduzido por essas entidades a um casal genitor, para ser dotado dos corpos etérico e físico adequados. Antes de se realizar a integração do corpo etérico, algo extraordinariamente significativo acontece ao ser humano prestes a entrar em nova existência física. Pois bem, em sua vida anterior, ele engendrou forças perturbadoras que se manifestaram, após a morte, na recapitulação invertida. Voltemos ao exemplo já citado. Aos 40 anos de sua vida anterior, a pessoa ocasionou um sofrimento a alguém por um impulso de cólera. Após a morte, esse sofrimento do outro veio ao seu encontro como uma força perturbadora do desenvolvimento do próprio eu. E o mesmo acontece com todos os acontecimentos semelhantes da vida anterior. Durante o ingresso na vida física, esses obstáculos à evolução se apresentam novamente diante do eu. Assim como a chegada da morte, uma espécie de panorama recordativo se apresentou diante do eu, surge-lhe agora uma previsão da vida vindoura. O homem vê novamente um quadro que agora lhe mostra todos os obstáculos a serem removidos se ele quiser prosseguir em sua evolução. E aquilo que é visto desse modo converte-se no ponto de partida para forças que ele deve levar consigo para a nova vida. A imagem da dor causada por ele ao próximo transforma-se numa força da qual o eu, ao adentrar novamente a vida, se vale para reparar esse sofrimento. Assim a vida anterior atua, portanto, decisivamente sobre a nova vida. Os atos dessa nova vida são causados, de certo modo, pelos da anterior. Essa relação causal de uma vida anterior com uma posterior deve ser considerada como a lei do destino. Existe o hábito de designá-la também com a expressão karma, emprestada da sabedoria oriental. A construção de um novo contexto corpóreo não é, todavia, a única atividade que compete ao homem entre a morte e um novo nascimento. Enquanto essa construção acontece, o homem vive fora do mundo físico. Nesse ínterim, este último segue sua evolução. Em lapsos de tempo relativamente curtos, a Terra muda sua face. Que aspecto apresentavam, há alguns milênios, as regiões atualmente ocupadas pela Alemanha? Quando um homem surge numa nova existência terrestre, via de regra esta não possui mais o mesmo aspecto que na época de sua vida anterior. Durante sua ausência da Terra, houve toda espécie de transformação possível. Ora, nessa transformação da face da Terra atuam também forças ocultas. Elas atuam a partir do mesmo mundo onde o homem se encontra após a morte. E ele mesmo tem de colaborar nessa reformulação da Terra, só que sob a direção de entidades superiores, enquanto não adquiriu, mediante a geração do espírito vital e do homem-espírito, uma clara consciência das relações entre o espiritual e sua expressão no físico. Mas mesmo assim contribui para a transformação das condições terrenas. Cabe dizer que, no período entre a morte e um novo nascimento, os homens transformam a Terra de maneira tal que as condições terrestres correspondem ao que se desenvolveu neles próprios. Quando observamos um lugar qualquer da Terra em determinada época e, depois de longo tempo, em condição totalmente diversa, as forças que levaram a tal mudança residem nos seres humanos mortos.
É desta forma que eles também estão em contato com a Terra entre a morte e um novo nascimento. A consciência suprassensível vê em toda a existência física a manifestação de uma realidade espiritual oculta. Para a observação física, as transformações da Terra devem-se à luz solar, às mudanças climáticas, etc. Para a observação suprassensível,